Olá, tudo bem? Eu sou o professor Nunes de Geografia e nesta aula nós vamos discutir um pouquinho a respeito dos fluxos migratórios. Só que nesta aula eu vou destacar os fluxos migratórios internos, ou seja, os movimentos populacionais que aconteceram dentro do território brasileiro ao longo da nossa história, principalmente ao longo da nossa história recente. Tudo bem? Bom, a gente sabe que a migração ela não para, tá? Os movimentos migratórios eles não param. Eles simplesmente mudam as suas características, mudam de direção, mas eles não param. E atualmente nós continuamos tendo muitos movimentos migratórios dentro do território brasileiro. Bom, os movimentos migratórios que aconteceram dentro do nosso próprio país, eles se devem a dois, digamos assim, motivos principais. A desigualdade socioeconômica entre as regiões, uma vez que nós sabemos, né, a região sudeste, centro-sul é mais desenvolvida, é mais desenvolvida economicamente, que eu digo, industrializada, urbanizada, com um comércio mais desenvolvido, e é lógico que isso, né, gera empregos, isso atrai a população de várias partes do Brasil, e também os diferentes ciclos econômicos que aconteceram em pontos específicos do nosso território e geraram forte atração populacional. A exemplo do ciclo do ouro, do ciclo do café, do ciclo da mineração, do desenvolvimento industrial, entre outros também fatores históricos que geraram a mobilidade, né? Geraram um movimento de pessoas ao longo do território brasileiro, tá bom? Agora, qual foi a principal área de saída de pessoas ao longo da nossa história? Qual foi o principal polo de repulsão populacional ao longo da história do Brasil? Ora, o principal polo de repulsão populacional foi o campo. O campo brasileiro foi o principal ponto de saída, a principal área, na verdade, de saída de pessoas ao longo da história do Brasil. Muita gente saiu do campo em direção à cidade pelos seguintes motivos. Anote aí no seu caderno. Anote no seu caderno. Primeiro, a intensificação do desenvolvimento industrial a partir da década de 50. Senhor, mas só vai ter indústria no Brasil a partir da década de 50? Não, nós já tínhamos indústria muito antes disso. O fato é que a indústria vai crescer de fato no Brasil com maior força, maior dinamismo a partir da década de 50. Especialmente a partir da chegada das grandes empresas multinacionais, do ramo automobilístico, enfim. E a indústria, a atividade industrial é uma atividade que se desenvolve prioritariamente no espaço urbano, nas cidades. E ao gerar emprego, a indústria vai atrair muita gente do campo para a cidade. Muita gente migrou em direção às cidades em busca de emprego, no setor secundário. Primeiro fator. Anote o segundo. Anote o segundo fator que levou ao chamado êxodo rural. A mecanização e a modernização da agricultura. A gente sabe que a substituição do trabalhador rural por máquinas fez com que, pouco a pouco, ano após ano, década após década, aumentasse a saída de pessoas do campo em direção à cidade. Uma vez que o trabalhador substituído pela máquina, se vendo desempregado, desocupado, vai embora para a cidade. Muitas vezes não tem outra alternativa. Ok? Outro ponto importante é a concentração fundiária, que é um dos traços mais perversos, nós sabemos, mais negativos que nós temos na história econômica do Brasil. O Brasil é um país muito desigual, que reparte muito mal as suas riquezas, e as terras no Brasil também são muito mal distribuídas. Depois nós vamos estudar com calma só esse tema, concentração fundiária, e aí eu vou voltar a falar disso para você. Cara, a maior parte das terras do Brasil, mais de 50% das áreas disponíveis no Brasil, pertencem a apenas 2% dos proprietários. Nós temos terras no Brasil que são gigantescas e muitas delas estão vazias, enquanto tem uma grande quantidade de agricultores pobres que não têm onde plantar, colher e sobreviver, e não tendo condições de se manter no campo, porque não conseguem comprar um pedaço de terra, acabam também migrando para as grandes cidades. Concentração fundiária colabora com isso também? Sim, colabora e colaborou ao longo da história com o êxodo rural. Outro ponto importante também são as condições precárias do campo brasileiro. É fato que nos últimos anos o campo ele se modernizou. Tá? Ele vem se modernizando, mas especialmente há algumas décadas atrás, o que era o campo? Aquele local afastado, onde o indivíduo não tinha escola perto da casa dele, onde o indivíduo não tinha infraestrutura de saúde, hospitais perto da sua residência, não tinha energia elétrica, enfim, condições precárias de vida. E é lógico que, em função disso,
ele vai acabar migrando para as grandes cidades, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, enfim. Tudo bem? E por último, eu quero destacar o Estatuto do Trabalhador Rural, de 1964. Um conjunto de regras, uma lei que veio, entre aspas, para melhorar as condições de vida no campo, mas colaborou também com o êxodo rural. Por quê? Nesse estatuto estava previsto o seguinte: a equiparação de uma parte dos direitos que eram previstos para o trabalhador urbano, né, para o trabalhador rural. Quer dizer, o trabalhador rural passaria a ter muitos dos direitos daquele que trabalha na cidade, como 13º, que mais? Hora extra, fundo de garantia e etc. Vários direitos estariam previstos ali no Estatuto do Trabalhador Rural. Ora, professor, mas isso é ótimo? Sim, é ótimo. Só que alguns proprietários, alguns fazendeiros, ou não quiseram pagar, ou não podiam arcar com essas despesas a mais. E aí começaram a dispensar, né, demitir trabalhadores das suas fazendas. Isso também colaborou com o chamado êxodo rural, com a saída de pessoas do campo em direção à cidade. É fato que com tudo isso, nós tivemos um crescimento urbano caótico, acelerado, desordenado das grandes cidades. E você viu isso na aula de urbanização. Isso gera aquele processo que nós chamamos de macrocefalia ou macrocefalismo urbano, que é o crescimento desordenado, sem planejamento. Consequências de tudo isso: crescimento das áreas periféricas, da favelização, do desemprego, porque, lógico, as grandes cidades não vão conseguir atender, né, a todas essas pessoas, oferecer infraestruturas também para toda essa gente. Então vai faltar moradia, né? Enfim, há uma precarização da vida nas grandes cidades em função deste elevado, deste rápido crescimento urbano que nós tivemos. Tudo bem? Mas o que eu falei até agora? Do chamado êxodo rural. Tá bom? Beleza? Eu destaquei para você também que ao longo do tempo, os importantes ciclos econômicos que nós tivemos também geraram grandes fluxos migratórios. A exemplo, isso não é, lógico, um ciclo econômico, mas um fato histórico importante, a interiorização do gado. Com a interiorização do gado, no século XVI, professor, o que é isso? Você não estudou isso em história? Quando os portugueses aqui chegaram, eles trouxeram, né, introduziram o boi no território brasileiro. O animal, o gado, servia tanto para a obtenção da carne, para alimentação, como também para tração e também para fabricação de artefatos de couro, enfim, tinha alguns usos. Inicialmente, o gado ele foi introduzido ali, no litoral nordestino, na zona da mata. Mas a partir do momento que o português descobriu que ali, naquela faixa de território, ele tinha um solo muito, muito fértil, que é o solo de Massapé, ali ele começou a desenvolver o plantio de cana-de-açúcar. E aí essa monocultura tropical da cana, ela vai substituindo aos poucos as áreas ocupadas pelo gado. E o gado, professor, vai para onde? Vai para o interior, vai para o agreste, vai para o sertão. Então isso também expandiu a ocupação do território em direção a uma parte do interior do Brasil. Tudo bem? Beleza? Bom, depois nós vamos ter aí o ciclo da mineração. Por exemplo, século XVIII. Nós sabemos, a mineração que vai passar a ter muito destaque aqui na área mais ao centro e ao sudeste do Brasil, se destacam como grandes produtores de minérios Goiás, né, Minas Gerais, mas principalmente Minas Gerais. O ciclo da mineração tem como grande centro o chamado quadrilátero ferrífero, a área ao centro de Minas Gerais, uma área muito rica em ouro, em ferro, em manganês. E o ciclo da mineração também atraiu muitas pessoas para o estado de Minas Gerais, tá bom? Temos também o ciclo da borracha, século XIX. A gente sabe que durante um determinado período, no século XIX, nós tivemos grande extrativismo de látex das seringueiras, material látex utilizado na fabricação de borracha de origem natural, tá bom? Bom, isso enriqueceu algumas cidades do estado do Amazonas, isso aconteceu também no Acre, no estado de Rondônia, enfim, parte da região norte, e isso fez com que muita gente saísse do Nordeste brasileiro e fosse para a região norte, trabalhar justamente em função do ciclo da borracha. Só que isso, século XIX, porque nós temos um outro fluxo que daqui a pouco eu vou falar para você em direção à região norte, mas num outro período. Por isso que é importante você entender que quando nós falamos de migração, há uma ligação muito grande entre a geografia e a história.
Porque a geografia lida com os deslocamentos no espaço geográfico, tá? Mas esses deslocamentos ocorrem em determinados momentos históricos. Você tem que ficar atento a isso, tá? Porque as questões sempre vão estar relacionadas a isso. Tudo bem? Beleza? Bom, nós podemos destacar também o ciclo do café, entre os séculos XIX e XX. O ciclo do café que enriqueceu parte da região sudeste, fez surgir cidades, né? Fez ampliar infraestruturas de transporte, infraestruturas urbanas, portos, ferrovias principalmente. Você tem que lembrar que café e ferrovia tem tudo a ver. O café permitiu a expansão das ferrovias, que tinham dupla função. As ferrovias permitiam o deslocamento da mão de obra imigrante, que chegava até o Porto de Santos, até os seus locais de trabalho, e também permitia o deslocamento da produção, da mercadoria produzida. Então as ferrovias tiveram uma grande importância no ciclo do café. E como eu falei para você, muitos imigrantes vieram para cá para trabalhar na cafeicultura. Inicialmente nós utilizamos mão de obra escrava no Brasil. Logo depois da abolição da escravatura, nós utilizamos mão de obra imigrante, principalmente de italianos, que vieram substituir os escravos nas lavouras de café. Mas outros grupos, como os japoneses, também acabaram trabalhando na cafeicultura, o que gerou, então, uma vinda de imigrantes muito grande para a região sudeste. Tá bom? Beleza? Muito bem. Eu vou destacar também um acontecimento histórico muito importante no Brasil, que foi a construção de Brasília. Você sabe que anteriormente a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E por decisão, na década de 50, do então presidente da República, Juscelino Kubitschek, a capital foi transferida para o centro do país. A Brasília foi uma cidade construída em menos de 4 anos, no final da década de 50. É uma cidade criada para a política, para ser a capital do nosso país. Só que Brasília ela foi construída numa área plana, belíssima, rodeada de lagos, mas onde não havia nada. E onde não tem nada, não há ninguém também. E onde não se tem ninguém, não se tem mão de obra. Então, para construir Brasília, a mão de obra teve que vir de outras partes do Brasil. E, de novo, principalmente de onde? Da região Nordeste. Como eu salientei logo no início da aula, a área de principal evasão populacional do país. Tudo bem? Veio do Nordeste. Eram aqueles que eram apelidados na época de candangos. Mas sobre a construção de Brasília, os aspectos geográficos que envolvem isso, nós vamos discutir numa próxima aula. Tudo bem? Beleza? Posso destacar também para você, como algo importante aí do ponto de vista da mobilidade populacional, a migração de sulistas em direção às regiões centro-oeste e norte. Professor, migração de sulistas? Aqueles que são da região sul, habitantes da região sul. Professor, mas a região sul é a região que tem a menor desigualdade no Brasil. Em termos regionais, tem os melhores IDHs, as cidades não são tão grandes assim, a qualidade de vida é relativamente bacana. Por que esse pessoal do sul começou a migrar então? Ora, a partir do final da década de 70, início da década de 80, a introdução de alguns cultivos comerciais, como é o caso da soja, causaram a valorização das terras agrícolas. E aí o agricultor pobre, não conseguindo comprar terras no sul, ele vai migrar para a região centro-oeste e também para a região norte, mas principalmente para a centro-oeste, em busca de terras maiores e mais baratas para a prática da agricultura. Então, se você vê uma seta saindo do sul, indo em direção ao centro-oeste e ao norte, década de 80, sulistas. Tudo bem? Beleza? Motivo: especulação imobiliária, aumento do preço das terras no sul. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Agora, a partir da década de 90, é que eu tenho esses fenômenos migratórios mais recentes. A partir da década de 90, a indústria, e nós vamos ter uma aula só sobre isso também, a indústria ela começa a sair e ir embora dos grandes centros urbanos. Começa a ir embora de São Paulo, a ir embora do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, das grandes cidades brasileiras. Ora, por quê, professor? Por que a indústria começou a ir embora? Começou a se deslocar? Ora, porque nas grandes cidades, em alguns casos, em alguns tipos de indústria, falta espaço, faltam terrenos. Não há terrenos extensos disponíveis. Em outros casos, a mão de obra foi se tornando cada vez mais cara, os impostos mais altos, ou havia uma distância em relação às fontes de matéria-prima. Enfim, a indústria vai embora. Em busca do quê? De vantagens locacionais. Vantagens oferecidas ou existentes em outros lugares. Como, por exemplo, incentivos fiscais. O que são incentivos fiscais? Impostos mais baratos ou impostos reduzidos, oferecidos por outros municípios ou até outros estados do Brasil. Bom, moral da história, a indústria vai embora. E com ela vai embora o emprego. É lógico, as pessoas vão em busca do emprego.
Então o que nós começamos a assistir a partir da década de 90? Uma saturação dos grandes centros urbanos. Centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, não exercem mais aquele elevado grau de atratividade que tinha no passado. E as pessoas começam a migrar em direção às pequenas e médias cidades do interior. E isso faz com que, a partir da década de 90, as cidades médias estejam crescendo no Brasil mais do que as grandes cidades. Mais do que São Paulo, mais do que Rio de Janeiro, num ritmo maior que Belo Horizonte. Tudo bem? Estou falando de Sorocaba, de Jundiaí, São José do Rio Preto, Valinhos e por aí vai. Destacando aqui só o estado de São Paulo. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Bom, a partir da década de 90 também, devido a essa saturação dos grandes centros urbanos, quer dizer, das grandes cidades não mais conseguiriam oferecer condições para receber novas pessoas, quer dizer, não tem mais emprego para todo mundo aqui, não tem mais moradia para todo mundo, né? Não tem condição mais dessas grandes cidades abrigarem tanta gente assim. Aquelas pessoas que estavam pensando em vir para cá, desistem de vir. Falam, vou para São Paulo para quê? Amigo meu foi com a família lá, está morando na periferia, está desempregado, não vou mais. Outras pessoas que estão aqui, né, que vieram para cá na década de 50, 60, 70 e eventualmente não conseguiram prosperar economicamente, oferecer a qualidade de vida que desejavam para a sua família, o que essas pessoas começam a fazer? Começam a voltar para o seu território de origem. É a chamada migração de retorno, que ocorre principalmente com os nordestinos. Migração de retorno, a partir de quando? Década de 90. Tudo bem? Beleza? Bom, eu destaquei os principais movimentos migratórios internos do Brasil relacionados a aspectos econômicos e históricos e agora eu quero resolver com você alguns exercícios. Vamos que vamos? Então, primeiro exercício, módulo 9, né? Primeiro exercício. A concentração fundiária, a mecanização do campo e a facilidade de acesso aos serviços sociais nas cidades explicam, ora, esses fatores que atraíam pessoas do campo para a cidade explicam o intenso êxodo rural que nós tivemos no Brasil. Tudo bem? Beleza? Portanto, A1, a alternativa D de dado. Êxodo rural, que é a saída de pessoas do campo para a cidade. Bom, questão número 2. Na questão número 2 nós temos duas imagens. Tá? A primeira imagem, fica claro aqui que são famílias numerosas chegando aqui a São Paulo, olha só, na hospedaria dos imigrantes, que fica até hoje, nós temos o prédio aí da hospedaria dos imigrantes, hoje é um museu, o Museu do Imigrante, fica na zona leste de São Paulo, ali nas proximidades da Moca. Então as pessoas chegavam de trem para trabalhar na cafeicultura, entre aqui o século XIX e o século XX, principalmente italianos. Outra imagem relativa à migração, aqui diferente, migrantes nordestinos, chegando também a São Paulo, mas num outro período, década de 60, atraídos pelas oportunidades de emprego na indústria, no comércio, na construção civil. Tudo bem? Bom, comparando essas duas imagens aí, o que nós podemos afirmar? A alternativa D de dado, que a foto 1 retrata os imigrantes europeus que chegaram a São Paulo para trabalhar na economia cafeeira e na indústria que começava a crescer, e a foto 2, os nordestinos que vieram para cá para trabalhar na indústria e na construção civil. Então, a alternativa D de dado. Ótimo. 3. Você tem aqui uma tabela cujo título é o seguinte, ó, probabilidade de migração por período e níveis de escolaridade. Aqui, o que essa tabela quer mostrar para você? Quem tem mais chance de migrar? Hoje, quem tem mais chance de migrar? Aquele que não tem estudo nenhum ou que tem baixa escolaridade, aquele que tem média escolaridade ou alta escolaridade? Se você observar a tabela, fica muito claro. Quem tem maior probabilidade de migrar são aqueles que têm alta escolaridade. Olha só, os valores são maiores, 8,9, 8,5, 7,8. Tudo bem? Qual alternativa interpreta corretamente o que eu falei? A alternativa E. Os indivíduos pertencentes ao grupo de alta escolaridade, em vantagem para disputar o mercado de trabalho num outro lugar, são os que apresentam maior probabilidade, tá? De migração. Então, a alternativa E. Próxima, 4. No texto abaixo, o demógrafo Fausto Brito analisa o fenômeno das migrações internas no Brasil entre 1960 e 1980. Diz assim, as migrações internas redistribuíam a população do campo para as cidades, entre os estados e as diferentes regiões do Brasil, inclusive para as fronteiras agrícolas em expansão, onde as cidades eram o pivô das atividades econômicas. Mas o destino fundamental dos
migrantes que abandonavam os grandes reservatórios de mão de obra. Que reservatórios são esses? O Nordeste, locais de saída de pessoas, e Minas Gerais. O destino era principalmente as grandes cidades, particularmente os grandes aglomerados metropolitanos em formação no Sudeste, entre os quais a região metropolitana de São Paulo se destacava. Quer dizer, neste processo de êxodo rural, com muita gente saindo aí de polos de repulsão populacional, no caso, por exemplo, o sertão nordestino, o principal destino eram as grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. E foi este processo intenso de êxodo rural que fez surgir no Brasil essas grandes cidades que hoje nós chamamos de metrópole. Em razão disso, que houve o processo de metropolização. Isso você viu na aula de urbanização. Tá bom? Com base na tabela, então, com base no texto, então, na visão do autor, as migrações internas podem ser associadas essencialmente ao, alternativa B, processo de urbanização e ao incremento da concentração populacional, que deu origem, então, às grandes cidades, os grandes aglomerados metropolitanos. Bastante interpretativa essa questão. Agora 5. Mais uma tabela para que você possa interpretar. Preste atenção no que diz o título dessa tabela. Embora possa ser um pouco confuso, eu vou explicar para você. Olha só. Título da tabela diz: pessoas residentes não naturais da unidade de federação de residência. Professor, na boa, realmente não entendi. Em outras palavras, aqui está mostrando nessa tabela quais são as regiões que, no período recente, porque os anos mostrados aqui, 2001, 2003, 2005, 2007, então está mostrando aqui aquelas regiões que no período recente têm recebido mais pessoas que não nasceram na própria região. Em poucas palavras, aqui está mostrando quais são as regiões que têm mais imigrantes no período recente em seus respectivos territórios. E o que você consegue perceber de cara, olhando aqui, nos 4 períodos, que a região centro-oeste se destaca, seguido da região norte, olha só. A região centro-oeste é aquela que tem mais imigrantes, né, no seu território no período atual. Portanto, com base nas informações da tabela sobre a dinâmica migratória da população brasileira, é possível afirmar que a alternativa B de bola. Os estados da região centro-oeste apresentaram no período a maior percentual, né, o maior percentual de pessoas residentes oriundas de outros estados, de outras unidades da federação. Muito disso se deve, recentemente, à expansão da chamada fronteira agrícola, a expansão da pecuária bovina de corte e também da agricultura, principalmente de grãos como o milho e a soja, tá bom? Então, de fato, a alternativa B de bola. Maravilha. Próxima questão. 6. É para a gente julgar se verdadeiras ou falsas as afirmativas aí. Diz assim: nas últimas décadas, as migrações internas do território brasileiro foram marcadas por alterações em sua dinâmica, como resultado das decisões de investimento, da localização, da produção e da desconcentração da oferta de emprego, entre outros fatores. As migrações revelam um país mais integrado, urbanizado, mas apresentando ainda desigualdades regionais e sociais significativas. Sobre esse tema das migrações internas no Brasil, vamos julgar. Então, primeiro, os fluxos migratórios direcionam-se para as cidades médias hoje, cujos postos de trabalho aumentaram devido às estratégias públicas como incentivos fiscais, que atraiu as empresas, e os investimentos em infraestrutura industrial e de serviço. Ótimo, perfeito, verdadeiro. Hoje as cidades médias crescem mais do que as grandes cidades, dada a desconcentração industrial. Nós sabemos disso. Agora, segundo a afirmativa aqui, os fluxos migratórios na escala interregional apresentaram uma tendência à redução e os principais movimentos passaram a ocorrer dentro das próprias regiões em deslocamentos em menores distâncias, sem dúvida. Então, o êxodo rural ocorreu de forma muito intensa. Hoje, ele ainda ocorre, mas em menor número, uma vez também que a maior parte da população já está nas grandes cidades. E hoje o movimento populacional se dá em distâncias mais curtas e entre municípios vizinhos. Tudo bem? Tá certa também. Verdadeira. Ok? Agora, os fluxos migratórios intra-regionais cresceram de importância, revelando a menor capacidade de atração das metrópoles, que deixaram de exercer a função de polo avançado de desenvolvimento econômico. Eu até posso dizer que as grandes metrópoles não têm mais a atratividade populacional que tinham no passado, mas seria um exagero dizer que elas não são mais polos econômicos ou que não exercem mais forte polarização econômica no país. Continuam exercendo. São Paulo, Rio de Janeiro continuam comandando economicamente a economia do país. Tudo bem? Então, essa
é falsa, tá bom? A alternativa, portanto, verdadeiro, verdadeiro, falso, a alternativa A. Bom, 7 da Unicamp. O estudo Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil, do IBGE, identificou 294 arranjos populacionais no país, de diferentes escalas e naturezas. O arranjo populacional da região metropolitana de São Paulo é caracterizado pela extensão e intensidade de seus fluxos. Aproximadamente mais de 1.700.000 pessoas deslocam-se cotidianamente entre os municípios que compõem o arranjo para estudar ou trabalhar. Em outras palavras, nós estamos aqui falando de um movimento migratório que nós exploramos desde a última aula, que é aquele movimento populacional que ocorre do município onde o indivíduo mora para o município onde o indivíduo trabalha, num vai e vem diário. Então o cara sai de Guarulhos, né, acorda lá às 5, 6 horas da manhã, sai de Guarulhos, vem para São Paulo, trabalha o dia inteiro em São Paulo, às vezes estuda à noite, faz faculdade, volta para casa às 10h30, 11 horas da noite, só volta para casa para dormir, porque no outro dia isso vai acontecer da mesma forma. Esse movimento de vai e vem diário, entre o município onde o indivíduo mora e o município onde ele trabalha, é chamado de movimento ou migração pendular. A alternativa, me perdoe, deixa eu apagar aqui, a alternativa B de bola, movimento pendular, tá bom? 8. Segundo dados do IBGE, o estado de São Paulo tem se caracterizado por um número maior de pessoas que dele saem. Olha que interessante, tem mais gente saindo de São Paulo atualmente do que chegando. Quer dizer, não tem mais o elevado grau de atratividade que tinha no passado, tá bom? Segundo estudiosos, tal fenômeno é relativamente novo, é recente, e diz respeito principalmente a... Existem vários fatores que têm levado a isso, mas um dos grandes fatores, e ele está disponível aqui nas opções para você assinalar, é a migração de retorno, que é essa migração que tem sido realizada principalmente por nordestinos que estão voltando ao seu território de origem, dada a saturação dos grandes centros urbanos e a falta de oportunidades oferecidas hoje pelas cidades da região sudeste. Então tem muito nordestino voltando para o seu território de origem. Isso a partir de quando? Década de 90. Como é que se chama? Migração de retorno. Professor, mas eu estou vendo aqui que tem a A também. Por que não pode ser a A? É porque aqui está falando de estrangeiros, tá? E a gente sabe que a maior parte daqueles que retornam para o seu território de origem são os nordestinos, tá? Então, alternativa C. 9. A 9 diz, o fenômeno da mobilidade populacional vem, desde as últimas décadas do século XX, apresentando transformações significativas no seu comportamento. Quer dizer, os movimentos migratórios estão mudando a sua feição, as suas características nos últimos anos. Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão interna, pela mudança, o redirecionamento dos fluxos migratórios para, atenção, para as cidades médias. Aumentou o número de pessoas que migram para as cidades médias no interior, em detrimento aos grandes centros urbanos, que estão crescendo cada vez menos. Isso se dá pelo deslocamento de curta duração e as distâncias menores, pelos movimentos pendulares que passam a assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência, não mais restritos aos grandes aglomerados urbanos. Esta redefinição, este redirecionamento dos fluxos migratórios internos do Brasil, no período apontado pelo texto, tem como sua causa a intensificação do processo de, discutimos isso à exaustão, a desconcentração ou descentralização industrial, que tem atraído pessoas para trabalhar em cidades menores ao redor dos grandes centros metropolitanos. Tudo bem? Portanto, a alternativa D de dado. Tá bem? Bom, 10. A 10 está dizendo assim, ó, segundo estimativas do Ministério da Justiça, cerca de 3 milhões de brasileiros viviam fora do país em 2003. As maiores concentrações estavam nos Estados Unidos, no Japão e no Paraguai. Também são destinos preferidos dos brasileiros: Portugal, Itália, Austrália e Canadá. Tudo bem? Perfeito. Eu tenho 3 descrições aqui. Cada uma dessas descrições corresponde a um país de destino de brasileiros. Quero lembrar você que também a saída de brasileiros tem aumentado nos últimos anos no nosso país, dada a crise econômica, cujos efeitos nós estamos sentindo ainda hoje. Crise econômica que se iniciou lá em 2014, 2015 e que até agora nós não conseguimos sair de fato dessa situação. Então tem muita gente saindo do país, indo embora para os Estados Unidos, para a Europa, em busca de melhores condições de vida. Tudo bem? Vamos entender quais são os países? Então bora. 1. Nesse país, muitos brasileiros
residentes desempenham funções penosas, insalubres, olha só, nas indústrias, vivendo em alojamentos próximos ao local de trabalho. Isso ocorre no Japão. Muitos brasileiros, a partir da década de 80, começaram a ir para o Japão em busca de trabalho, principalmente aqueles brasileiros descendentes de japoneses, os chamados Nikkeis. E o principal ramo de atividade de ocupação desses brasileiros é a indústria. Tudo bem? Então, o primeiro aqui é o Japão. Agora, segundo, parte dos brasileiros que vão para esse país vivem lá em situação ilegal. Não raro, são até profissionais qualificados, com cursos técnicos, com faculdade, né, com graduação, mas quando vão para lá, realizam trabalhos simples, como de garçom, de babá, de guardador de carro, de engraxate, de faxineiro, enfim. Que país é esse? Os Estados Unidos. Tudo bem? E terceiro, tratam-se de agricultores sem terra ou pequenos proprietários que buscam alternativas no campo daquele país, vindos especialmente de estados vizinhos. Eu estou falando de agricultores, trabalhadores rurais que migram do Mato Grosso do Sul, em direção ao Paraguai. Inclusive, eles passam a ser apelidados de brasiguaios. Pessoal, mas por que sai daqui e vai para o Paraguai? Porque no Paraguai as terras são mais baratas, tudo bem? Daí a entrada de brasileiros nesse país vizinho. Portanto, o terceiro país a que eu me refiro aqui é o Paraguai. Ou seja, a alternativa na ordem B de bola, tá bom? Vamos agora para as duas últimas questões. A 11 diz assim: um tema recorrente no debate contemporâneo é a migração global. Como eu reafirmo sempre, a migração ela não para, ela só vai mudando as suas características ao longo da história. A Organização das Nações Unidas, olha só, ela estima que existem 232 milhões de imigrantes em todo o mundo. Há atualmente mais movimentação, mais mobilidade populacional do que em qualquer outra época da história mundial. Hoje nós temos uma movimentação de pessoas no mundo, pelos mais diversos motivos, é verdade, que nunca foi vista antes na história. Bom, comparando a migração atual com a do século XIX, é correto afirmar que, lógico, as migrações elas têm motivos diversos, mas hoje, qual que é o principal motivo que move as pessoas, tá? Que faz com que uma pessoa saia de um lugar e vá para o outro? Existem guerras, existem diferenças religiosas, perseguições políticas, mas o principal motivo é o motivo econômico. As pessoas vão em busca de trabalho, de melhores condições de vida, em busca de emprego, tudo bem? E muitas dessas pessoas que migram são pessoas pobres, que vão para países mais desenvolvidos ou mais ricos ou mais desenvolvidos economicamente para tentar trabalhar por um tempo, sei lá, 4, 5 anos e mandar o dinheiro para a sua família que está lá no seu país de origem. Então, as migrações hoje acontecem muito dessa forma. Portanto, a alternativa que mostra isso é a alternativa B de bola. Está lá dizendo assim, diferentemente do que aconteceu no século XIX, os recursos envolvidos são um traço diferenciador na atualidade, pois as remessas, o dinheiro, é enviado por imigrantes originários de nações mais pobres como Haiti e Jamaica, e são muitas vezes utilizados para sustentar as suas famílias no país de origem, além de representarem parte significativa do PIB desses países, tá bom? Então, há uma remessa sempre enviada pelo imigrante ao seu familiar, lá no país de origem. Muito bem. E a última questão, a 12, diz assim, observe os mapas. Migração entre as regiões brasileiras. Você tem várias setas mostrando a origem e o destino do fluxo migratório. Só que note, olha o período, 2004 a 2009, ou seja, um período muito recente, tá bom? A pergunta é a seguinte, dentre as seguintes alternativas, a única que apresenta a principal causa para o correspondente fluxo migratório é, bom, não preciso me estender muito, você vai verificar isso, a alternativa E, migração de retorno, que é essa saída de pessoas do Sudeste retornando ao seu território de origem. Então, os nordestinos saindo do Sudeste e voltando para o Nordeste. Migração de retorno, mapa 5. Tudo bem? Beleza? Meus amigos, obrigado pela costumeira atenção. Espero que você tenha fixado muito bem esse conteúdo, anotado direitinho os ciclos econômicos e as suas consequências, tudo bem? Bom, eu agradeço demais a sua presença e aguardo você numa próxima oportunidade. Até mais.